Boa tarde a todos, meu saravá a vocês. Sou Alexandre Carrara, sacerdote do terreiro de Umbanda Casa das Almas, e hoje eu vim falar com vocês sobre quiumbas, né? Eu fiz uma postagem no Instagram falando de quiumbas e eguns, né? E apareceram algumas perguntas para mim e eu resolvi gravar esse vídeo. O que é egum e quiumba? Qual a diferença deles? O egum é todo o espírito desencarnado. Morreu, é um egum. Então o orixá não é egum, mas pretos velhos, caboclos, exus, eles são eguns. Você, quando desencarnar, será um egum. Os seus parentes desencarnados, amigos desencarnados, são eguns. O que faz desse egum ser um quiumba? Ele ter desencarnado de uma forma onde o padrão vibratório dele se rebaixou demais. E ele se tornou um espírito obsessor. Obsessor de quê? De si mesmo ou dos outros, né? Um obsessor não é aquele que só obsedia o outro próximo. O obsessor ele pode ser um auto-obsessor. Esse também é considerado um quiumba. O quiumba é um espírito sofredor, é um espírito de baixo padrão vibratório que sofre com seus rancores, com seus traumas, com suas dores de quando encarnado, com sua vingança, com seu ódio, com sua raiva. E isso projeta, né, esse quiumba a um ambiente vibracional de baixa condição vibratória. É o que os espíritas chamariam de umbral, né? Cada um tem o seu inferno astral, né? De acordo com aquilo que vibrou enquanto encarnado. O quiumba, ele pode ser um escravizado por entidades malévolas mais evoluídas, como magos negros, que escravizam esses quiumbas e obrigam que eles trabalhem para eles. Então, através das magias, são evocadas a força desses magos negros, e esses magos negros têm a sua falange, têm o seu exército de escravos, onde obriga que essa pessoa se acople à aura de um encarnado ou de um desencarnado, sugando e desequilibrando as energias, criando então um ambiente obsessivo, né? Adoecendo o corpo físico, o corpo áurico, desequilibrando o mental, causando nesse indivíduo males psicológicos, males físicos e males energéticos. Esse quiumba, ele pode conseguir uma ascensão energética através dos seus trabalhos executados ou pela própria evolução mental. Ele pode deixar de ser um quiumba escravo e evoluir para ser um quiumba livre, né? Um quiumba que vaga livremente e que pode resolver fazer as suas obsessões, porque ele, por ser um quiumba, ele precisa absorver energia de coisas materiais, oferendas e pessoas, para que ele consiga seguir o seu caminho preso à crosta terrestre. Essas entidades ficam presas à crosta terrestre após o desencarne, necessitam de energia vibracional para continuarem circundando a crosta terrestre e ficarem conectados ao mundo material. Esses quiumbas, normalmente, eles se apresentam como Exu, mas eles não são Exus.
né? Nós sabemos o que é Exu, nós umbandistas, candomblecistas, sabemos quem é Exu. Então eles se apresentam como Exu para confundir as pessoas, mas eles não são Exus. Eles não são essa linha de trabalho de Exu. Exus são guardiões, são protetores. Exus são espíritos evoluídos que trabalham na luz, para a luz, trabalham nas sombras e na luz, para a luz. Os quiumbas só vivem nas sombras, trabalham nas sombras para as sombras. Esses quiumbas muitas vezes são capturados por Exus para pararem, né, de fazer as suas maldades, as suas obsessões. Se eles, presos, passarem por um processo de reforma íntima, purificando os seus pensamentos, eles podem vir a serem trabalhadores da luz, sendo associados às falanges dos Exus. E aí ele passa a trabalhar para a luz. Aí ele deixa de ser um quiumba e passa a ser um Exu de trabalho. Se esse Exu de trabalho, dentro dos trabalhos, seguir dentro de tudo aquilo que a lei maior do Sagrado Criador prega, ele pode vir ser um Exu de lei, que é um Exu chefe de falange, que é um Exu que obrigatoriamente age na cobrança e na exigência de que a lei do Sagrado Criador seja feita, realizada, cobrada, imposta. Então essa é mais ou menos o patamar de hierarquias que acontecem no baixo astral. Muitos Exus não foram quiumbas, eles já foram direto ser Exu, porque eles não eram obsediadores, eles não tinham baixo patamar vibratório. Mas alguns Exus foram quiumbas, sabendo que todos são eguns, né? Toda aquela alma que encarnou e desencarnou é um egum. Quiumba é só aquela alma que desencarnou com baixo padrão vibratório, com seu corpo áureo carregado de densidades pelo ódio, pelo rancor, pela raiva, pela inveja e pela não aceitação da morte, e passa a ser um obsediador. Esse é um quiumba. Então, nesse patamar hierárquico, a gente tem uma evolução e como deixar de ser um quiumba e vir a ser um Exu, ou vir a ser um preto velho, um caboclo, ou não vir a ser nada, deixar de ser um quiumba e se tornar uma alma, um espírito que possa vir reencarnar e pagar os seus karmas adquiridos anteriormente. Então, segundo os estudos de alguns livros, e mais aquilo que é passado para mim pelas minhas entidades no terreiro, esse é o formato de que eu aprendi e estou aqui compartilhando com vocês. Muito obrigado, meus irmãos. Segue a gente no nosso canal aí, pode deixar suas perguntas, suas dúvidas. Acompanhe a gente no nosso Instagram, que é @Casa das Almas. A gente também tem algumas postagens, pode mandar direct, que eu vou estar sempre gravando vídeos aqui, pelo menos um vídeo por semana, para estar falando com vocês sobre assuntos relacionados à Umbanda e aos trabalhos espirituais da linha de Umbanda. Muito obrigado, meu saravá fraterno, que o Pai Obaloaê esteja sempre ao contato com vocês. Saravá.